Bom dia a todos, obrigado pela presença, por estarem conosco aqui na divulgação dos resultados da Positivo Tecnologia do primeiro trimestre de 2025. Eu sou o Luiz Palhares, o Head de Relações com Investidores. Estamos aqui hoje presencialmente com o Hélio Rottenberg, nosso fundador e CEO, o Fábio Feigl, nosso CFO, do meu lado, a Marielva Dias, vice-presidente de Negócios com Instituições Públicas, e remotamente nós temos também o Rodrigo Guercio, vice-presidente de Negócios Corporativos, e o Carlos Maurício, CEO da Positivo S+. Nós faremos uma apresentação dos resultados, depois abriremos para perguntas e respostas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, utilize o botão Q&A na parte inferior da tela. Eu passarei a palavra ao Hélio, mas antes nós vamos compartilhar um vídeo da nossa nova campanha institucional, que foi ao ar ontem, e que mostra como a inteligência artificial já é uma realidade nas soluções oferecidas pela Positivo Tecnologia. Bom dia a todos. A gente inicia com essa campanha para mostrar um pouquinho do nosso momento, o momento em que a gente tenta implantar uma estratégia, né? Estamos implantando uma estratégia onde a IA permeia tudo, inclusive a nossa marca, a partir de agora. O IA da tecnologia, registramos esse IA dentro da palavra tecnologia para designar esse nosso momento. Nós fazemos infraestrutura para IA em todos os nossos produtos, do PC ao servidor, às máquinas de pagamento, aos tablets, aos serviços de IA, para infraestrutura de IA nas empresas. Nós estamos tentando nos posicionar de maneira muito clara nesse momento da inteligência artificial generativa, onde a inteligência artificial permeia toda a sociedade. Então, começamos assim. Pode passar. Tivemos um trimestre ruim, um trimestre que já era esperado ruim. Nós já esperávamos isso. No nosso planejamento do guidance de 4,4 a 4,8 bi esse ano, tinha esse primeiro trimestre mais fraco. A gente não divulgou trimestre a trimestre, ou seja, para nós não é surpresa alguma. A gente já sabia que a gente vinha com pipeline de negócios, principalmente na área de governo, mais fraco no primeiro trimestre, o que impactaria o faturamento, o que não chegaria no ponto de equilíbrio, e por isso a gente teve um pequeno prejuízo. E além do faturamento menor em governo, também teve uma margem um pouco menor do que o costume. Eram projetos muito antigos, houve defasagem nos seus custos quando nós tivemos que entregar e faturar. Mas a nossa estratégia, a estratégia que a gente delineou lá há 5, 6 anos, ela continua intacta. Nós continuamos implantando e ela está dando resultado trimestre após trimestre. Tanto é que a gente cresce nos negócios corporativos, 11%, a gente cresce se incorporar a nova divisão com a compra da Algartec, agora Positivo S+, nós temos um crescimento de mais de 60% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No nosso enfoque de que nós iríamos crescer no B2B, iríamos crescer nesse mercado corporativo, iríamos agregar serviços aos nossos servidores, aos nossos computadores, fazendo um composto imbatível, um composto em que nós somos a referência da infraestrutura de TI no país.
50% das vendas de PC para o mercado corporativo já vem de locação, já vem de RaaS, de Hardware as a Service. Servidores começam a pegar muita atração, ganhamos um grande processo, somos imbatíveis em servidores HPC, nos servidores para inteligência artificial, nos servidores de muita capacidade de processamento. Ganhamos numa grande estatal brasileira, estamos ainda, o processo licitatório não acabou, ganhamos através de um parceiro, mas nós somos declarados vencedores, agora está na fase recursal, a probabilidade é muito grande que a gente leve esse contrato. É um contrato de mais de 450 milhões de reais de fornecimento de um supercomputador, que certamente será o maior supercomputador brasileiro, maior da América Latina. As soluções de pagamento vão muito bem também, outra vertente estratégica forte nossa, fatura 124 milhões. Positivo Seg, que é a última das vertentes estratégicas que nós entramos há pouco menos de 2 anos. Eu acho que a gente encontrou o nosso caminho, tivemos alguns problemas iniciais, mas encontramos o nosso caminho, estamos abrindo filiais pelo Brasil, estamos aumentando o faturamento e devemos já chegar esse ano, no final do ano, ao ponto de equilíbrio da divisão, se tudo continuar como está ocorrendo hoje. No consumo, a gente ganha a market share em PCs, em tablets também, a gente vai muito bem. Compensa um pouco a não tanta força dos clientes grandes, dos grandes varejistas com o D2C, com a nossa venda direta ao consumidor final e com o marketplace, com esse fenômeno que está acontecendo nos últimos anos de crescimento dos marketplaces pelo Brasil nessas grandes plataformas. A gente também se preocupa com os custos, né? Divulgamos há 2 trimestres que nós iríamos fazer um plano de eficiência, isso continua sendo atacado com muita força, já dá para ver os números de custo fixo menor que ano passado, apesar dos dissídios. Nós temos já mencionei a entrega de projetos antigos de governo com custos defasados que prejudicaram a margem nesse segmento, e que mantemos o nosso guidance de 4,4 a 4,8 bilhões, muito confiantes que vamos atingir esse guidance. E na área de ESG, uma notícia muito boa, nós já éramos Ecovadis Ouro, mas agora estamos no top 2% das empresas do mundo. Isso significa que as nossas práticas são as melhores práticas que se equiparam, estão dentro dos 2% das melhores práticas no mundo. Vou passar. Os resultados, como a gente já mencionou, resultados fracos no trimestre, resultados que vieram dentro do esperado mais fracos, base de comparação com o primeiro trimestre do ano passado, bastante, vamos dizer, covarde, tivemos um primeiro trimestre do ano passado muito forte, principalmente por causa de projetos especiais, tivemos um grande faturamento de projetos especiais e tivemos também instituições públicas mais fortes, baixou um pouco esse ano, a gente já previu ao longo do ano passado inteiro, a gente vem dizendo que os editais estavam sendo postergados, e realmente estavam sendo postergados, a Mari vai comentar um pouquinho mais, temos aí já publicados editais bastante grandes, né? A nossa margem bruta, ela se manteve dentro dos mesmos patamares, a margem EBITDA um pouco menor, justamente por causa do não atingimento do ponto de equilíbrio, que traz um pequeno prejuízo de 13 milhões, claro que custos financeiros também altos, com esses juros bastante altos, nos trazem ajudam nesse prejuízo, uma geração de caixa negativa, justamente por um trimestre fraco, a gente fica mais estocado, a gente precisa entregar esses estoques agora nos próximos trimestres. E uma dívida líquida que se mantém sob controle ali na faixa de 760 milhões, embora o múltiplo de dívida líquida e EBITDA piore, porque o EBITDA piorou muito, a gente substitui um EBITDA muito forte do primeiro trimestre do ano passado por um EBITDA mais fraco nesse primeiro trimestre. Então, a relação piora, embora a dívida não tenha aumentado. Ela está bastante sob controle e a gente espera ir diminuindo ela paulatinamente ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, como a gente tem feito nos últimos anos. Só para dar a cara do que eu falei, da implantação da nossa estratégia de diversificação, fica muito claro para os números, né?
Se a gente comparar 2018 com hoje, é uma empresa completamente diferente. Nós tínhamos uma empresa totalmente voltada a computadores, um pouco de smartphone em 2018, para trás, quando a gente começou a fase de diversificação. A gente tinha aí o consumer com perto de 50% da empresa, o corporativo com outros 50%, divididos entre corporativo propriamente dito e instituições públicas. A gente sempre separa instituições públicas porque é um mercado que a gente atua há muitos anos, então ele é muito forte, né? Em 2024, a gente começa essa diversificação, em 2025, no primeiro trimestre, a gente mostra aí 23% em instituições públicas, mas 48% em corporativo, 29% em consumer, ou seja, muda totalmente a pizza. E PC e mobilidade, que representavam 100%, 71% ano passado, representa 53% agora. Serviços vai para 24%. Eu não vou dizer que serviços vai se manter em 24% nos próximos trimestres, vai cair um pouco percentualmente, porque como o faturamento das demais áreas não foram tão altos, o faturamento de PC não foi tão alto, principalmente de instituição pública, serviços foi 24%. Mas vai ser um pouco abaixo disso, mas muito forte de uma área que não existia. Ela existia em 2018. Era 13% ano passado. Está em 24% esse ano. E esses negócios emergentes, as máquinas de pagamento, a SEG, já representam 18% do nosso faturamento. Ou seja, a nossa diversificação, a nossa estratégia, ela está sendo implantada com maestria. Quero cumprimentar o nosso time por estar totalmente imbuído nisso, e nós estamos conseguindo mudar a empresa para uma empresa que tenha mais receita recorrente, que tenha margens melhores e que cresça em faturamento também. Estamos bastante tranquilos com isso, bastante otimistas que nós teremos muito bons anos daqui para frente. Estamos indo muito bem. Eu passo a palavra para quem agora? Para o Gerson. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Hélio. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho então de commercial, dos negócios corporativos. Primeiro destaque aqui em PCs. Aqui eu vou fazer um destaque duplo. Em grandes contas ou no Large Enterprise, né, nós fizemos o melhor Q1 da nossa história, né, atingindo e ultrapassando aí o objetivo que a gente tinha para conselho. Em pequena e média empresa também entregamos acima do conselho para o período, né? E em ambos os casos, quando a gente olha não só a base comparativa ano contra ano, como também o segmento Premium to Market, a gente vê que a gente rodou durante o primeiro trimestre acima do mercado, daquilo que estava projetado no período, né? Então, eu acho que aí é um ponto importante, porque é uma área core da companhia, e eu acho que o sucesso também reflete também, como o Hélio já bem colocou aí, um reposicionamento que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, que aqui transborda numa conquista maior de mercado na medida em que a gente vai adaptando e melhorando o nosso portfólio para que ele converse de uma forma mais adequada também com os clientes corporativos. Falando especificamente aqui de servidores e soluções, receita de servidores veio bastante concentrada aqui nesse crescimento em soluções de repatriação de nuvem, que já não é uma novidade. Para quem nos acompanha aí, isso vem acontecendo com alguma recorrência, né? E também com soluções de nuvem híbrida, capitaneadas aí por soluções de hiperconvergência. Mas já trouxe aí uma porção relativa de soluções de IA dentro desse resultado também, né? Aí eu destacaria no período vendas que fizemos para um cliente bastante importante do mercado financeiro, né? E sobre a solução de computação de alta performance que o Hélio mencionou, né? É um projeto estratégico, acho que demonstra, na linha do que já foi falado anteriormente, a nossa expertise na área de computação avançada, inteligência artificial e arquiteturas de referência para esse tipo de workload, que está cada vez mais proeminente dentro das organizações, né? São workloads muito especializados e trazem elementos aqui, na hora que a gente posiciona uma solução como essa e que a gente arquiteta isso junto com os nossos clientes, elementos de última geração, como, por exemplo, as últimas gerações de GPU NVIDIA e de outras plataformas que vão dentro dessas soluções, né?
Positivo S+, tivemos aí uma execução, vou dar spoiler aqui, o Carlos vai falar um pouco mais adiante. Tivemos uma performance muito boa acima do plano, né? Conquistamos aí diversos novos clientes também. E aí é muito importante destacar, né, que a gente vem fazendo um esforço já conjunto da gente cada vez mais estar mais juntos dentro dos clientes e tentando descobrir como é que a gente, de uma forma combinada, como o Hélio bem desenhou, como é que a gente traz uma proposta de valor melhor para os nossos clientes. Então, isso é muito importante. E aqui, por fim, soluções de pagamento, como o Hélio já comentou, né, uma aceleração importante, porque é uma aceleração com um crescimento em cima de uma base muito forte de comparação, que foi 2024. E eu destacaria aqui o lançamento da linha Tupi. A linha Tupi, não sei se todos conhecem, uma linha de soluções de automação comercial, que foi lançada na Autocom há poucas semanas atrás, né? Uma gama de dispositivos de automação que ela se destaca aí pela capacidade de aceitar pagamentos do tipo Tap to Pay e Pix por aproximação. São soluções projetadas para modernizar a experiência do consumidor e aumentar aí a eficiência do varejo. Bom, passo a palavra agora para o Carlos Maurício, para o Carlos contar um pouquinho aí de S+. Obrigado. Obrigado, Guércio. Bom, como o Hélio e o Guércio mencionaram, foi um tremendo trimestre para S+, né? Nós crescemos 18% em relação ao mesmo trimestre de 24 e 6% mais do que o planejado, do que o orçado para o primeiro trimestre de 25. Realmente a gente vem muito bem nesse começo de ano. Já estamos cumprindo à risca também o nosso planejamento de integração. Dia 31 desse mês já faremos um ano de aquisição, né? De final de aquisição. Então, nós estamos na fase final do desacoplamento com o Grupo Algar, implementando os últimos sistemas, acabamos de implementar o SAP. Então, assim, vamos muito bem nesse setor que gera sempre um estresse para a organização, né? A organização fica bastante estressada, mas a gente vem muito bem nisso, desacoplando o Grupo Algar e acoplando a Positivo Tecnologia. Então, a gente vem cumprindo bastante, com bastante fidelidade o plano. Nesse período também a gente lançou um novo produto, né, uma operação do Master Data Operation Center, esse é um centro de competências para cuidar dos dados mestres das organizações. Os dados mestres estão na fundação para qualquer transformação digital, ou mesmo para geração de insights na IA. Então, quando o Hélio menciona que nós estamos, nosso serviço também para IA, é que nós estamos na fundação da IA, quando vamos cuidar dos dados mestres das corporações. Também um destaque importante, a gente conquistou 6 novos clientes no período, o que atesta que a aquisição, né, que o posicionamento, que o lançamento da nova marca, né, o acoplamento, o desacoplamento, nada disso impactou negativamente o nosso crescimento. A gente continua muito pelo contrário, estamos sendo impulsionado por esse novo posicionamento com a Positivo Tecnologia. Isso está sendo muito bom. Eu estou fora do país, eu estou na Latinoamérica, né, Colômbia e México, e o impacto que os clientes a gente vem percebendo que os clientes, o nosso discurso vem fazendo muito sentido para os nossos clientes também na Latam hispanohablante. Então, assim, tá bastante confiantes que o caminho tá bom. Eu queria passar passa o próximo slide, por favor, isso. Bom, gente, nessa linha de integração, nós realizamos o nosso primeiro kickoff de vendas, com a presença de todos os nossos colaboradores de Brasil e Latam, que de alguma forma estão envolvidos com vendas a corporações. Daqui é o tema corporações, né? Foram quase 200 pessoas entre vendas de hardware, do time do Guércio, e vendas de serviço do meu time, do time da S+. Esse evento marcou o início dos trabalhos de integração dos nossos times, né, que endereçando toda a potência que a gente quer ser juntos, né, porque afinal juntos somos mais, somos S+, né? Por favor, se puderem passar o vídeo então, e eu termino aqui.
tivemos a sorte de poder trazer todos vocês para trabalharem junto com a gente para formar a maior empresa de infraestrutura de TI do Brasil e, quiçá, da América Latina. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui junto com o time da S+, pela primeira vez. Então, um marco muito importante na história da companhia. E a aquisição da Algartec, agora Positivo S+, é a concretização desse plano. Está pronta, preparada para ser uma empresa completa para atender os nossos clientes B2B. Cada detalhe desse evento foi preparado com muito cuidado, muito carinho, para acolher, para ser um ambiente e para serem dias de muitas trocas, inspiração. Ver aqui presente líderes, liderados, parceiros, todos em prol de um único objetivo, o resultado dessa companhia. Bom, obrigado, gente. Eu passo a palavra para o Aleres, que vai fazer a parte de meio de pagamento. Obrigado. Eu substituo aqui, então, excepcionalmente, o Norberto, que não pode estar conosco hoje por uma questão de saúde. Então, todos nós desejamos aí que o Norberto se recupere rápido para que possa estar conosco aqui novamente. Vou começar com a parte de soluções e pagamento, que o Guercio já comentou um pouco. Esse negócio, essa vertical continua nos surpreendendo, né, com um resultado crescente e consistente ao longo dos últimos anos. Somente essa unidade no ano passado já entregou 420 milhões de faturamento. E a gente tem um primeiro trimestre agora com uma receita de 124 milhões, que é um crescimento de 4% sobre o ano anterior. 4% pode parecer baixo, mas nós tivemos um primeiro tri no ano passado muito forte, porque além de ter sido um tri robusto, ainda carregou uma parte das vendas, das entregas que não puderam ser feitas em dezembro por questão da estiagem. Então, esse crescimento teria sido muito maior. A nossa expectativa para 2025 é de um crescimento sólido sobre um já forte 2024, e o desempenho desse trimestre reforça a nossa convicção de que teremos mais um ano aí de sucesso nesse negócio. E como o Guercio comentou, tivemos no TRI o lançamento, a expansão do portfólio, né? Além das máquinas que vocês já conhecem, agora uma família de totens e tablets de bancada com uma experiência para o usuário muito melhor e um grande diferencial aqui, né? Nós temos uma certificação exclusiva nesses produtos da Google, que é o EDLA, que é uma solução Enterprise da Google, que oferece no dispositivo toda a loja de aplicativos e ferramentas e APIs da Google, aumentando ainda mais a experiência e eficiência do usuário desse produto que você não tem na máquina, né, tradicional. E na Autocom foi um sucesso, eu estava lá, nosso stand estava cheio o tempo todo de clientes e potenciais clientes fechando negócios aí conosco. No próximo slide, eu queria dar um contexto de como esse negócio performou, né? Já mostramos esse slide no passado, mas olha só no gráfico na esquerda, de 21 a 24, nós crescemos 6 vezes. A receita foi de 70 para 420 milhões. Isso dá um crescimento anual, um CAGR de 80%. Entregamos 530 mil máquinas inteligentes no ano passado, num mercado aí estimado entre 5 e 6 milhões de máquinas no total, das quais 2 milhões e 700 são máquinas inteligentes, que é justamente o segmento onde a gente atua. O mercado total em máquinas cresceu 10%, mas o mercado das máquinas inteligentes cresceu 35%. E nós crescemos muito acima disso, portanto, ganhando share. E isso explica, né, por que nós temos hoje 6 das 8 maiores adquirentes como nossos clientes, e 3 desses adquirentes, as 3 maiores, por sinal, já operam hoje com praticamente 100% do portfólio de máquinas inteligentes com soluções da Positivo Tecnologia. Acho que, finalmente, um comentário esse negócio tem 75% das receitas precificadas em dólar, então isso tira a volatilidade cambial do negócio. E, finalmente, vantagem competitiva, nós temos desenvolvimento próprio de soluções
para essa tecnologia. Não é uma máquina que vem da Ásia e que a gente simplesmente entrega aqui, mas nós desenvolvemos toda a interface de software que vai embarcada nessa máquina, ganhando autonomia e agilidade e atendendo às necessidades dos mais diversos clientes. Falando de consumer agora, no próximo slide, vemos no gráfico uma receita de 248 milhões no trimestre, é uma queda de 7%, mas é específico aqui, o infrator foi smartphones, né? A gente teve um ano muito forte ano passado de smartphones, e agora a gente vê uma explosão do mercado ilegal, do mercado cinza no Brasil, que já é aí em torno de 20% a 25% desse mercado, então é uma concorrência bastante injusta. Mas na parte de PCs e tablets a gente teve um ótimo desempenho. Eu destaco aqui que os tablets já vêm praticamente equiparando a receita aqui dos smartphones com soluções desenvolvidas por nós, tanto na linha Positivo como na linha Vai. E na parte de PCs, nós ganhamos market share. Na entrada, no segmento de entrada, a gente atingiu 46% de market share. Foi um ganho de 11 pontos percentuais versus o ano anterior. E também no segmento mid-high, que são os preços mais elevados, a gente atingiu um share aí de 5%, que é quase um ponto percentual a mais do que o ano anterior. E a nossa estratégia de diversificação, né? Nós temos crescido muito rápido nos canais digitais, que são uma combinação de vendas direto ao consumidor, ou D2C, como por meio dos sellers, que vendem nas plataformas de marketplace. Essas receitas cresceram 75% versus o ano passado, vem crescendo nesse ritmo o ano passado todo, e já representam 40% da receita do segmento de consumo, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, rapidamente aqui, nós vemos os gráficos aqui na direita, né? A fatia roxa da rosca, 40% do segmento já é hoje uma venda digital, né? Uma parte direta ao consumidor e outra parte por meio dos marketplace sellers. E quando a gente volta para 2022, isso era 11%. E o resultado disso é que a gente diminui a dependência dos grandes varejistas, né? Consegue ter uma capilaridade maior e, o mais importante, condições de negócio melhor, e conseguimos vender produtos com maior valor também. Da minha parte, é isso. Eu passo a palavra agora para a Mari, para falar de instituições públicas. Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui conosco. Comentei há pouco que é ruim ser a vilã da história, né? Mas isso só mostra um pouco da sazonalidade do governo e reforça a importância da nossa estratégia de diversificação, porque nem sempre todo mundo está no topo, né? Bom, nós começamos o ano de 2025 com um faturamento mais enxuto, já previsto dentro do nosso planejamento, mais enxuto, primeiro, né? Porque o nosso TRI de referência, o primeiro TRI de 2024, foi o TRI recorde histórico de instituições públicas. Acho que vocês lembram, foi devido às postergações do faturamento do final de 2023 para o início de 2024, devido à seca, à estiagem lá em Manaus, né, no Rio Amazonas. E o segundo motivo, porque, como eu tenho reportado aqui para vocês, ao longo de 2024, a publicação dos novos e grandes editais foi sendo postergada. E, com isso, os pedidos que poderiam estar agora para atender esse primeiro trimestre não aconteceram. Mas os ventos mudaram, felizmente, né? Já tivemos alguns grandes editais publicados, vamos ter agora, em maio, a grande disputa do FNDE, o edital de ata federal, são aí 380 mil equipamentos, para atender 955 clientes, né? E estamos na expectativa da publicação de outros grandes editais, como um novo edital da Prodesp, CEPLAG Minas Gerais e outros. A nossa margem realmente ficou bastante prejudicada, como o Hélio já comentou, porque o nosso número desse primeiro TRI se deu devido ao faturamento de projetos mais antigos, cujos custos dos insumos na precificação estavam bem abaixo do que nós conseguimos efetivamente realizar na entrega agora. O que mais que eu posso falar? Vemos uma recuperação dessa margem agora para o segundo trimestre e uma normalização para o segundo semestre.
Estamos bastante confiantes, por quê? Porque estamos já com 80% da receita prevista em 2025 já contratada ou em processo de contratação. Vale lembrar aqui para vocês que a LOA só foi aprovada agora no final de março e que os nossos processos no governo são muito lentos, tanto o processo de contratação do governo como o nosso processo de entrega. Então, estamos muito confiantes mesmo que teremos aí um segundo semestre bem melhor e focados para fazer a nossa estratégia acontecer e conseguir entregar melhores resultados. Passo a palavra agora ao Fábio. Obrigada. Obrigado, Mari. Bom dia a todos. Acho que antes de começar os destaques financeiros, eu gostaria de pontuar, acho que todos já comentaram na apresentação, mas tem 4 informações importantes, né? Esse primeiro trimestre é o menor trimestre orçado nosso. Então, a tendência é que a companhia tenha nos próximos trimestres um volume operacional maior. Esse trimestre também, como o próprio Hélio comentou no início, ele está dentro do orçamento. Então, a companhia já orçou um primeiro trimestre mais fraco em termos de volume de faturamento. O terceiro ponto importante é a base comparativa. A partir do segundo trimestre, a gente deve ter uma base comparativa que ficará normalizada, o que facilita a comparabilidade. E, por fim, o nosso guidance está mantido. Então, a companhia está confiante aqui nos números e na entrega do orçamento. Então, aqui, resumindo, né, a receita bruta, a gente fecha esse trimestre com 851 milhões, um decréscimo de 28% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, com as razões que a própria Mari acabou de comentar, né, um início de governo em 2024 muito forte, além dos projetos especiais. Pode passar. A nossa margem bruta é um bom sinal, ela está estável, 23,9%, o mesmo percentual que atingimos em 2024. Principalmente, né, tivemos um efeito de governo com um decréscimo em razão dos projetos mais antigos, mas em contrapartida a gente busca o equilíbrio pelos negócios corporativos que o próprio Guercio e o Carlos Maurício ponderaram, né? Então a empresa hoje ela atinge seu equilíbrio com a diversificação dos negócios. O EBITDA mais baixo, 53 milhões, né, mais baixo em relação ao ano anterior, que é o ano anterior atípico, mas é um EBITDA que sofreu muito em função de um menor faturamento da companhia nesse trimestre, previsto, mas é um faturamento menor, mas em contrapartida a companhia conseguiu seu equilíbrio, né, ajustando as despesas, como o próprio Hélio comentou, né, as despesas operacionais, tanto despesas comerciais como as despesas administrativas, e aí entregando o EBITDA de 53 milhões. Isto posto, né, resulta num prejuízo de 13 milhões, dentro da expectativa da companhia, mas que, como eu comentei no início, um ponto importante, que esse é o primeiro trimestre, é um trimestre que a gente já havia planejado ele mais fraco, e a tendência é que a companhia entregue resultados melhores nos próximos trimestres e reverta essa situação pontual aqui de prejuízo. Foco importante nosso, capital de giro, a evolução dos estoques. Fechamos esse primeiro trimestre com um estoque de 1,88 bilhões. Estoque, assim como, né, na visão financeira, todo o capital de giro é muito importante, o controle. Então, é uma rúbrica que a companhia trata todo dia, avaliar os estoques. Então, a gente chega num cenário muito próximo ao primeiro TRI de 2024, que tem um TRI de faturamento forte. Então, a gente tem uma tendência de queda dos estoques. E do lado direito, a geração de fluxo de caixa operacional. Tivemos um consumo de caixa aqui de 52 milhões nesse trimestre, motivado pelo menor faturamento, né, e por esse prejuízo aqui do primeiro trimestre. Continuando, temos o endividamento líquido. A dívida, o próprio Hélio comentou no início, a gente tem uma estabilidade importante aqui na dívida líquida da companhia. Encerramos o primeiro trimestre com 760 milhões. Nossa alavancagem ela sobe pelo EBITDA mais baixo, em substituição ao melhor EBITDA que nós tivemos em 2024, que foi no primeiro trimestre. É uma questão conjuntural, como eu reforço, né, como eu comentei, a tendência é que a companhia, com a aceleração das vendas, manutenção do guidance, a gente comece a gerar mais EBITDA e aí, consequentemente, a nossa alavancagem tende a reduzir. No gráfico abaixo, a gente tem
divisão dos nossos produtos de dívida, né? O foco bastante grande em capital de giro, com quase 50%, mas a gente também tem a distribuição por bancos de fomento e nota comercial. Outro ponto importante aqui no gráfico abaixo é o nosso custo da dívida, né? A companhia vem brigando sempre e entregando um custo de dívida, embora uma taxa de juros mais elevada, um custo de dívida de CDI mais 0,5, que é bem importante, né? Nossa duration cresce em relação ao primeiro trimestre de 2024, outra informação bem importante, chegando a 2,6 anos. Por fim, posição de caixa de 465 milhões, isso cobre todo o nosso endividamento dos próximos 12 meses, outra informação bastante saudável da companhia, e o perfil da dívida, né? Se a gente avaliar, estamos melhores, né, do que o primeiro TRI de 2024, praticamente 70% do nosso endividamento no longo prazo. Então, é uma notícia bastante importante aqui para vocês. Aqui a gente reforça o guidance, o próprio Hélio comentou no início, né? A gente reforça as premissas. Estamos em busca, né, do atingimento do guidance de 4,4 a 4,8 bilhões de receita bruta, mantidas as premissas. Os colegas já pontuaram aqui sobre o desempenho dos canais e a companhia reforça novamente essa receita bruta aqui estimada para este ano. Passo a palavra para o Hélio para as considerações finais. Resumindo um pouquinho tudo que foi falado, né? De novo, mantemos o guidance para não preocupar ninguém, já era previsto esse primeiro trimestre, as soluções de pagamento super forte, muito bem pontuada já pelos executivos, crescimento do varejo, offsetando um pouquinho o smartphone, que offsetou o crescimento geral, mas em computador e tablets a gente cresce principalmente no D2C e no sellers, um sólido pipeline de servidores, a gente contou essa grande multinacional, essa grande estatal que nós ganhamos, né? Não assinamos contrato ainda, deve ser fornecido uma parte esse ano, uma parte ano que vem, não sabemos exatamente quanto, depende de quando isso vai acontecer. Crescimento de todos os negócios corporativos era a base da nossa estratégia, crescer no corporativo, trazer mais serviços, isso acontece, se mais cresce, supera as expectativas, clientes muito importantes sendo conquistados, e o plano de eficiência em curso, né? Menores despesas, somos uma empresa de margem não tão alta, precisamos ter despesas controladas. E estamos fazendo isso com maestria, fizemos um grande plano no ano passado, estamos cumprindo esse plano. Esse é o quadro geral da empresa, é um trimestre ruim, mas com uma mensagem de otimismo dos números do ano, é isso que a gente traz, e um grande otimismo pela implantação dessa estratégia de diversificação, com a busca de mais receita recorrente, com a busca de margens melhores. Muito obrigado a todos. A gente passa agora, então, para a sessão de perguntas e respostas, e é importante que vocês usem o botão de Q&A, tá? Para que eu veja aqui e me digam se querem fazer a pergunta ao vivo ou se querem que eu leia. Eu pediria para abrir o microfone do Leonardo Sintra, na lista de sell-side do Itaú BBA. Leonardo Sintra. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call e pela oportunidade de fazer perguntas. Tenho 3 do meu lado, por favor. Acho que a primeira é sobre o pipeline de servidores e projetos especiais. Vocês comentaram bastante sobre essa licitação de 450 milhões e que deve ser parcialmente faturada agora em 2025. Vocês puderem comentar um pouquinho mais sobre o pipeline desses projetos especiais e se esses 400 milhões eles são algum tipo de upside risk para o guidance que vocês têm para esse ano, por favor. A segunda é sobre a alavancagem. A gente viu que subiu para 2,5, um pouco maior do que vocês vinham tendo nos últimos trimestres. Obviamente, a gente tem uma dívida que ficou estável, um EBITDA numa comparação anual um pouco mais difícil. Só para entender aqui qual que é o nível que vocês veem saudável, sustentável para a companhia, e como é que a gente deve pensar nesse indicador nos próximos trimestres. E a última, se eu puder, aqui sobre receitas de instituições públicas, né? Vocês comentaram que 2024 foi um ano com poucos editais e que esse ano já começaram a sair alguns. Qual que é a expectativa do ritmo de entregas dessa parte de setor público? Como é que está o andamento dos principais editais, aí, como Prodesp, FNDE, por favor? Obrigado. Eu respondo a primeira, Fábio a segunda e Mari a terceira. A primeira, eu diria que não é um projeto especial, é um projeto de servidores que a gente tem no dia a dia. Esse é um servidor maior do que os servidores que a gente costuma vender.
mas a gente vendeu outros servidores também, HPCs, em outros clientes, não tão grandes como esse. Esse, para ter uma ideia, são 1.500 placas B200 da NVIDIA, tá? É um servidorzaço, né? E ainda bem que o Trump ontem revogou todas as medidas que burocratizavam a compra de placas da NVIDIA, né, para países da categoria do Brasil, que era a categoria 2. Não sei se todos acompanharam, mas foi aí um motivo de preocupação, então não que seria proibitivo, mas teria uma série de burocracia. Ele acabou com essas amarras ontem. Então, temos essa entrega a gente não sabe prever muito bem quando ela vai acontecer, pelo seguinte, a gente foi declarado vencedor, normalmente essa estatal não volta atrás nas suas decisões, mas o prazo de recurso está correndo, a gente não sabe se vai ter recurso de alguém ou não, se não tiver a contratação é mais rápida, se tiver pode demorar um pouquinho mais. Então, por isso que a gente não sabe quanto vai ser entregue esse ano e quanto vai ser entregue ano que vem. Mas esses negócios de HPC, eles começam a acontecer como a gente previa, né? Eles já aconteceram nos Estados Unidos, estão muito forte, na China, começaram a acontecer na Europa, o Brasil um pouquinho atrasado, mas eles começam a acontecer de maneira mais recorrente, né? Temos aí o PIBIA também, né, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que deve comprar um grande servidor. Então, tem muitas coisas acontecendo de grandes servidores, onde o nosso posicionamento é muito forte. Então, Fábio, se você puder responder a segunda. Sobre alavancagem, excelente pergunta, tá, Eduardo? Leonardo. É uma preocupação da companhia, mas, como eu comentei, é uma situação conjuntural já prevista, tá? Especificamente por um EBITDA mais baixo que tivemos em substituição do maior EBITDA de 2024, que foi no primeiro trimestre, a gente tem esse crescimento da alavancagem. Então, eu reforço que é uma questão mais conjuntural. Reforçamos o guidance, ou seja, a partir de Q2 a gente deve ter um volume operacional mais alto, né, tanto de faturamento como de lucratividade, e a tendência é que essa alavancagem vai caindo no decorrer do ano. Bom, Leonardo, obrigada pela pergunta com relação às instituições públicas. Nós temos aí grandes projetos em andamento. Como eu disse, 80% da receita que nós estimamos já são de projetos ganhos ou a serem contratados. Tem uma grande licitação da Prodesp, que é para atender parte, novamente, para a educação, parte para as secretarias, que ainda deve acontecer até julho. Temos a licitação do FNDE, que vai acontecer agora no mês de maio. E, assim, como eu disse, também a expectativa é para um segundo semestre bem mais forte, porque como a LOA só foi aprovada agora que os órgãos públicos estão se mexendo para fazer as contratações, esse processo demora um pouco. Nós procuramos acompanhar assim, muito de perto para estarmos preparados para atendê-los rapidamente e, se possível, dentro do ano. Então, estamos bem confiantes, porque é um ano também pré-eleitoral, né? Muitas aquisições são feitas no segundo semestre e tem tudo para dar certo. Acho que é isso. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho uma pergunta do Silvio Dória, analista do Safra, do Banco Safra. Conseguimos abrir o microfone do Silvio Dória? Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Minhas perguntas de governo já foram respondidas, mas eu tenho mais duas aqui do meu lado. A primeira é sobre guidance, né? Olhando o guidance, onde vocês veem mais desafios para atingir a meta, né? E onde vocês estão enxergando mais confiança na aceleração ao longo do ano? E se eu pudesse fazer mais uma pergunta, falar um pouquinho sobre o RaaS, as vendas de PC nesse modelo foram muito fortes nesse TRI, né? Olhando para frente, como que essa dinâmica aí de crescimento mais forte no RaaS pode alterar a dinâmica de margem da companhia? Eu pego a primeira, peço que o Gerson responda a segunda, por favor. A primeira, os desafios são desafios correntes, eu não diria que tem um desafio maior que o outro, né? Talvez instituições públicas, que a gente estava um pouquinho mais preocupado, a gente já está com 80% da receita em casa. A gente já está com a margem mais ou menos definida desses 80%, né? A gente sabe qual foi a margem que a gente ganhou e a gente sabe a dinâmica
do mercado e as contratações estão acontecendo, ou seja, não deve haver nenhuma surpresa nisso. Teve alguns grandes editais nos últimos 15 dias que nós ganhamos, tá? Ganhamos, quer dizer, ganhamos em preço, né? Ainda em fase recursal, etc., mas temos um grande edital na Secretaria de Educação de São Paulo, que nós ganhamos, da Educatron, tem o Banco do Brasil, que nós ganhamos. Então, eu acredito que na parte de instituições públicas está tranquilo. A parte de S+, são receitas recorrentes, ainda existem vendas a serem feitas, mas estamos bastante otimistas. O Carlos Maurício está bastante otimista aí da gente superar até o que a gente tinha colocado no nosso planejamento no ano. A gente tem a questão no mercado corporativo, é um mercado bastante transacional, né? O mercado está acontecendo, a gente não vê nenhuma gravidade em acontecer, nosso índice de vitória está bastante normal, então eu acredito que a gente consiga atingir em servidores a mesma coisa, a gente está vendendo, né? Não está acontecendo, tem essa grande entrega de um HPC, que a gente não sabe quanto ela vai influenciar o ano no guidance, porque a gente não sabe quanto a gente vai entregar, tá? A gente tem na parte de máquinas de pagamento os pedidos praticamente todos em casa também do ano, a gente deve fazer o ano. O varejo também é transacional, o consumo é transacional, a gente não sabe bem, mas ele está acontecendo e não vê nenhum percalço pela frente. Claro que uma subida abrupta do dólar ele pode complicar o repasse de preço, né? A gente talvez no final do ano tenha um desafio um pouquinho maior, tem que entrar bastante protegido aí por causa das eleições, que sempre causa alguma turbulência, mas a gente sabe tratar isso, deve tratar bem isso. Então, de uma maneira geral, a gente não está vendo um risco maior de atingimento do guidance. E não diria que tem um negócio que está mais tranquilo que o outro, mas tem alguns que já estão em casa e os outros são transacionais. É mais ou menos essa a dinâmica. Yes. Bom, sobre a parte de RaaS, acho que é importante destacar o seguinte: historicamente, a gente já vem tradando aí próximo dos 50%, né? Esse trimestre ele teve ali uma consolidação forte em cima desse mix de 50%, mas não dá para dizer que é algo incomum e inesperado para a gente já planejava estar aumentando esse mix. É óbvio que aqui tem fatores internos e externos, né, na linha do que foi questionado. Eu acho que vale destacar, por exemplo, que num cenário como o cenário que a gente tem de país nesse momento, né, eu estou falando de cenário externo, fora da companhia, né, de uma Selic no patamar que está, as companhias, isso favorece muito as companhias de uma forma geral buscarem modelos como esse, onde elas têm que fazer um desencaixe de caixa menor para poder e a gente tem esse ano também migrações acontecendo no ambiente de tecnologia, né? Natural que as companhias busquem formas de fazer esse processo de aquisição ou de usufruir dessa nova tecnologia com um custo associado menor. E nesse contexto, o RaaS aparece com destaque muito grande e vem sendo muito demandado. Então, esse é o fator externo que eu acho que corrobora muito para o momento e para a gente conseguir ter sucesso no que a gente está fazendo. Da porta para dentro da companhia, eu acho que é muito importante destacar que a gente está entrando num período agora, né, principalmente aí com a turma da S+, a turma da S+, tem uma torre muito forte de Modern Workplace, que é todo o arcabouço de serviços que orbita em volta, por exemplo, desse tipo de infraestrutura, né? Na medida em que a gente seja capaz de combinar de uma forma mais intensiva todo esse stack de serviços com o que a gente tem de infraestrutura, né? Isso não só vai trazer mais recorrência para o nosso negócio, como também um impacto muito positivo quando a gente olha para frente do ponto de vista do que pode acontecer com a margem desse negócio, né? Uma das coisas que eu acho que é importante destacar aqui é que o cliente típico de RaaS, muitas vezes, ele não está mais só interessado em adquirir o hardware. Ele quer o hardware, ele quer o software que ele vai utilizar, e em boa proporção, muitos desses querem também um stacking de serviços bastante variável e extenso, que a gente agora, mais do que nunca, está muito bem preparado para a gente poder oferecer e chegar até onde o cliente quer que a gente chegue. Então, quando a gente olha para frente, eu acho que a gente deveria ter uma expectativa assim, de uma melhora geral nesse cenário, né? Com um impacto, sim, que seria positivo sob a perspectiva de margem.
né? Em que proporção vai depender da nossa habilidade em poder combinar esses fatores e levar uma proposta integrada de valor para dentro dos clientes. Ok? Tá legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu tenho uma pergunta do Luiz Chagas, analista da XP. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui do meu lado são duas perguntas, né? A primeira delas é em relação a Positivo S+. Nesse primeiro TRI, se superaram ali o orçamento, tanto em receita quanto em EBITDA, né, desse segmento. E aí a minha pergunta aqui é quais foram os motivos dessa boa performance? Eu vi que vocês tiveram novos clientes ali. E se puderem, vocês poderiam detalhar um pouco mais sobre a estratégia de go-to-market e estratégia de crescimento desse segmento. E a segunda pergunta é mais sobre Positivo SEG, né, em segurança eletrônica. Se poderiam compartilhar mais detalhes dos resultados iniciais, né? Como é que tem ido esse segmento, se tem ido conforme esperado e quais têm sido os principais desafios aqui? Então, a primeira, o Carlos Maurício responde, a segunda eu respondo, já que nosso representante de SEG não está aqui, nosso executivo de SEG. Os grandes desafios da torre de serviços é você vender no tempo certo. Às vezes o hardware, você pode fazer uma única venda num determinado mês e atingir a meta do ano. Do serviço, você não vende naquele mês previsto para o seu orçamento e a receita não entra no tempo, você às vezes não atrasa o seu receitamento para um próximo ano ou você adianta o receitamento. Então, essa é uma das dificuldades que esse negócio tem. Então, quando você também, por outro lado, acelera uma venda que você está esperando para mais para frente, isso te traz resultados positivos. Então, nós conseguimos boas vendas no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, né? E boa retenção também, né? O nosso NPS passa nos 95 esse primeiro TRI. Então, assim, isso demonstra a capacidade de entrega da companhia. Isso reflete nos contratos. Então, você retém mais contratos, renova mais contratos, consegue mais clientes, isso a receita aparece. Se nós continuarmos nessa pegada, né, e esse segundo TRI também continuarmos com novos clientes e acertando a mão no prazo da venda, as perspectivas são muito boas para o restante do ano. Então, é um pouco disso, é um pouco de acertar o time da venda, boas vendas, NPS alto, ótimas entregas, esse mix nos deu nesse primeiro trimestre e entendemos que pode nos dar no ano também um ótimo resultado. Quanto a SEG, eu acho que a gente fala pouco de SEG, porque ainda é um negócio pequeno dentro da companhia, né? Nós, para relembrar um pouquinho o histórico, nós compramos um distribuidor de SEG, né? Esse distribuidor era um distribuidor grande, mas a gente teve alguns percalços iniciais, a concorrência atacou de maneira ferrenha para não nos deixar crescer, né? Pegou alguns comerciais desse nosso distribuidor, talvez a gente não tenha feito as medidas que deveríamos para proteger. Então, nós tivemos alguns percalços iniciais. Tínhamos e também estávamos com um time de gestão voltado à manutenção de um negócio que ia bem. Quando a gente teve esse revés inicial, a gente achou que deveria mudar a estratégia, até mudando o time de gestão, para ter um time de gestão mais agressivo, com mais experiência nesse bater bumbo de venda para distribuidor e distribuidor para os integradores, né? Só lembrando que esse é um mercado em que os integradores, né, os revendedores, os integradores, dos pequenininhos ao pouco maior, que são mais de 100 mil pelo Brasil, mandam, né? Como nas nossas casas, nos nossos negócios, a gente não contrata uma câmara, a gente contrata um integrador e ele é que vai escolher a câmara que vai colocar na tua casa, no teu condomínio ou no teu negócio. Então, o integrador é muito importante, é o elo principal da cadeia. E a gente está montando essa rede de integradores, através dessa rede de distribuição própria e de terceiros. Então, a gente mudou a gestão em julho do ano passado, para uma gestão bastante mais agressiva comercialmente, e estamos batendo esse bumbo e já temos os primeiros resultados disso. Fortalecemos nosso time comercial, pegamos os melhores profissionais do mercado e estamos batendo esse bumbo. Então, a gente
está retomando aquilo que a gente deveria estar fazendo no começo do ano passado. Então, a gente está hoje com o faturamento que a gente deveria estar um ano atrás. Mas esse faturamento tem crescido e tem crescido de maneira expressiva e constante. Então, a gente acredita que vai chegar até o final do ano com um tamanho já bastante razoável da operação e uma operação que chega no break-even. Perfeito, pessoal. Obrigado, super claro. Bom dia aí. Eu tenho algumas perguntas por escrito e algumas já foram respondidas, então eu não vou ler novamente. Peço que, se a pessoa quiser mais algum detalhe, entre em contato conosco aqui. Acho que eu vou ler duas já de uma vez. Uma do acionista Felipe Vaz e do Rafael Alves, investidor. Quais são as alavancas que podem fazer vocês reverterem esse prejuízo e também voltarem a crescer o lucro, reverter esse prejuízo no ano e voltarem a ter crescimento de lucro ao longo do ano versus o ano anterior? E a outra pergunta é sobre estratégia, né? O que querem alcançar com o plano estratégico de diversificação que vocês sempre comentam? Como querem ser reconhecidos em, digamos, 5 anos? A reversão está muito clara, você está tentando explicar que foi um trimestre de receita baixa. Então, a gente não atingiu o ponto de equilíbrio. Então, a reversão acontece com o aumento de receita, com o atingimento do ponto de equilíbrio, e já explicamos que as instituições públicas teve uma margem atípica por ter coincidido a entrega de muitos projetos muito antigos, de mais de um ano, em que a gente ganhou a licitação e que os custos aumentaram. Então, a gente teve esse revés. Então, a gente deve naturalmente aumentar as nossas margens já a partir do segundo trimestre e ter margens bastante mais expressivas no terceiro e quarto trimestre, em que os faturamentos normalmente são maiores e já teremos instituições públicas bastante normalizadas pelo que a gente tem em casa. Então, isso deve acontecer naturalmente ao longo do tempo agora. Com relação à estratégia, o que a gente quer ser reconhecido daqui a 5 anos, sem dúvida nenhuma, na primeira vertente de estratégia, como a grande empresa de infraestrutura de TI do país e da América Latina. Nós estamos hoje muito bem na América Latina, ainda sem a parte de hardware, aí ainda em processo de discussão se vamos levar hardware ou não, mas temos serviços na América Latina inteira e temos um composto muito grande no Brasil, que vai desde da estação de trabalho até o servidor, até os serviços associados. E isso é um composto que a gente quer que qualquer CIO do Brasil nos considere como fornecedor de alguma parte da sua infraestrutura ou da totalidade da sua infraestrutura. Isso nós estamos trabalhando, já somos reconhecidos, vamos ser cada vez mais reconhecidos. Isso vem tanto da estrutura que a gente montou, tanto da aquisição que a gente fez, quanto da vontade que a gente tem, de toda a campanha publicitária que a gente está fazendo, e isso tem dado resultado. Isso vai tanto para empresa privada como instituição pública, levar este composto que nós temos hoje. Então, ser conhecido como o grande player de infraestrutura de TI do Brasil e, quiçá, da América Latina. É isso que a gente quer. Isso na nossa área core, vamos dizer assim. Continuar sendo reconhecido como uma grande marca no consumo, né? Isso é continuar fazendo o que a gente faz há anos, tendo uma marca positiva muito reconhecida na classe C brasileira, completando com a marca Vaio na classe AB. Então, a gente tem esse composto que também vai muito bem, é continuar fazendo isso. Entramos com um tablet, com uma aceitação maravilhosa, estamos com uma linha completa de tablets, lançando agora um 12 polegadas na linha Vaio. Isso está indo bem, então, continuar com esse reconhecimento de marca e de qualidade de produto no consumo. Nas avenidas alternativas, ser reconhecido como a grande empresa de máquinas de pagamento inteligente do Brasil, máquina de pagamento, cresce esse lago das máquinas inteligentes. Vocês devem perceber que aonde vocês vão pagar com cartão, cada vez mais tem máquinas inteligentes, está crescendo esse lago, e a gente está performando muito bem. Acabamos de fechar um contrato de 3 anos com um dos grandes adquirentes brasileiros, tá? Pela primeira vez um contrato de longo prazo. Então, a gente vai muito bem nesse segmento, ser reconhecido como uma empresa de meios de pagamento, de hardware de meios de pagamento do Brasil. Isso a gente está acontecendo com essa ampliação da nossa linha, né? Ser reconhecido em SEG, essa é a nossa outra vertente estratégica, que é a que foi lançada por último, ainda com caminho para percorrer, e ser reconhecido pela nossa engenharia, né?
em projetos especiais. Nós temos uma grande engenharia, né, que fez a urna eletrônica brasileira, que faz o terminal lotérico, não ganhamos a licitação, mas estamos lá preparados para entrar, uma engenharia muito capaz. O terminal lotérico, por exemplo, une duas engenharias nossas, né? A engenharia de PC e a engenharia de Android, a engenharia de Windows e a engenharia de Android, né? Juntas, combinadas, porque ela é o terminal de pagamento, ele tem meios de pagamento e ele tem processamento tradicional. E em tecnologia educacional, que é uma área, vamos dizer, menor, uma área histórica para nós, a gente vai muito bem, a gente está crescendo esse ano, devemos também performar. Mas essas são as linhas da estratégia, né? A gente é uma empresa diversificada, mas o grande fundamento, o core business, é crescer nessa área de infraestrutura de TI. Atingimos o horário aqui, mas acho que dá para fazer mais uma para encerrar, do Renato Prudente. Ele pergunta, no início do mês saiu uma notícia de que o ministro Haddad falou em publicação de uma medida provisória para desonerar a importação de data centers. Vocês veem algum impacto para a companhia? Segundo ele, chama-se Política Nacional de Data Centers, que será enviada ainda ao Congresso sob a forma de uma medida provisória. O Gershon poderia responder essa pergunta, mas deixa eu responder que ela é muito rápida para a gente não perder o tempo. É só ler um pouquinho com mais atenção a Política Nacional da Data Center, o que está sendo publicado efetivamente. O que tiver similar nacional não tem isenção. É só para o que não tiver similar nacional. E nós e os nossos concorrentes, uma linha completa de servidores sendo produzidas no Brasil. Então, não há impacto no nosso negócio. Pelo contrário, pode ser que amplie o nosso negócio, porque o governo fala lá, incentivar a indústria local, né? Então, a gente acha que esse conceito de similaridade pode ser ampliado e a gente acabar até produzindo servidores dos hyperscalers. Mas essa é uma oportunidade. Ou seja, não há prejuízo, mas há talvez uma oportunidade. Acho que com isso nós encerramos. Qualquer pergunta não respondida, por favor, entre em contato com o time de RI. Hélio, você gostaria de dar alguma palavra final? Muito obrigado a todos, muito obrigado pelas perguntas. Estamos aí trazendo, como já disse, uma mensagem equilibrada, que foi um trimestre previsto. Isso não quer dizer que a gente não vai entregar o guidance, vai entregar o guidance. Estamos muito animados com a nossa estratégia, estamos muito animados com o nosso momento de companhia. Muito obrigado.